Vamos ficar de pé e ler a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 25 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, algumas versões diz torpe, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Vamos sentar? Essa é a leitura da palavra do Senhor nessa manhã e é o texto que nós vamos então fazer a nossa reflexão. Nós temos falado durante bastante tempo já sobre o livro de Efésios. É um livro, acho que conhecido como uma das epístolas mais importantes do Novo Testamento, dado o seu conteúdo doutrinário e teológico. Nós temos nessa parte, como nós falamos, o texto de Efésios é dividido em duas partes. Uma parte teórica, doutrinária, teológica, capítulo 1 a 3, e uma parte prática, a partir do capítulo 4. E a parte prática, ela é, na verdade, o desdobramento, a aplicação daquilo que nós vimos no capítulo 1 a 3. E nós temos, então, desde o capítulo 4, falando sobre a vida da igreja, sobre como aquilo que Deus trabalhou, operou, planejou e executou em favor da igreja, tornando dois povos apenas um, a igreja do Senhor, como isso então ele deve ser vivido e vivenciado pelos irmãos, pela família do Senhor. E nós falamos então sobre unidade, a partir do capítulo 4, falamos sobre serviço, e então começamos a falar sobre a pureza da igreja, a necessidade de que os crentes sejam puros. E no domingo passado, domingo retrasado, na verdade, o último domingo que eu preguei, nós estudamos Efésios 4, versículos 17 a 24, onde nós falávamos sobre a pureza da igreja, a necessidade da pureza da igreja naquele ambiente onde ficava a cidade de Éfeso, um ambiente idólatra, um ambiente com prostituição, com vários problemas sociais, com escravidão e tantas outras coisas contrárias à palavra. Então, como a igreja deveria viver naquele lugar? Não tem como nós sairmos do mundo. Não agora, até quando o Senhor desejar, estaremos aqui, nesse mundo, convivendo com ímpios, com incrédulos, com pessoas que não amam e não conhecem a Deus. Então, como nós devemos viver esse tempo? E é sobre isso, então, que nós continuaremos a tratar a partir do versículo 25 de Efésios capítulo 4, porque na verdade é continuidade do assunto anterior. Há 2 semanas, logo quando eu terminei sobre falar sobre a necessidade da pureza, da santidade da igreja, aconteceu um fato que me marcou, me chocou profundamente. Eu sou daquelas pessoas que às vezes gostam de acompanhar a vida política do nosso país, dada a minha formação, que também é em ciência política. Então, eu gosto, às vezes, de acompanhar os atos, as atividades políticas da nossa nação. E dentre essas atividades políticas, uma tem se destacado no cenário nacional, que é a CPI da Covid. E a CPI da Covid, posteriormente, ao domingo posterior, eu não lembro exatamente o dia da semana, ela foi ouvir um reverendo, um pastor, chamado pastor Hamilton de Paula. Eu estou dizendo o nome porque está na internet, é público. Quem não viu pode assistir. E o reverendo Hamilton de Paula, um pastor que é líder de uma ONG chamada Senar, que é Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, apesar de ter o nome Secretaria Nacional, não é governamental, é uma instituição privada, uma ONG, que ele é o presidente. E ele contando a história dele, a história da ONG,
A impressão que dá é que a história é tão mirabolante que até fazer um filme de Hollywood seria difícil com aquele enredo. O negócio é muito enrolado. Mas eu não estou aqui para julgar as intenções e também não estou para julgar a história do pastor, do reverendo Hamilton, e muito menos a instituição que ele preside. Não estou aqui para julgar. O que eu quero fazer referência é a fala do reverendo Hamilton. Em dois momentos no testemunho do reverendo Hamilton, onde ele é questionado sobre duas declarações que ele deu, a primeira em referência ao contato que ele tinha com a primeira-dama, com a esposa do presidente, e a segunda em que ele cita que teve contato com quem mandava, fazendo referência provavelmente ao presidente, e as duas vezes em que ele é questionado acerca dessas declarações, ele diz que na verdade o que ele falou foram bravatas. Isso foi uma bravata, é a expressão do próprio reverendo Hamilton, do pastor. Bravata, de acordo com o dicionário, significa um modo de agir de quem faz alarde de uma coragem que não possui, uma basófia, isso é, um engano, uma mentira. O pastor, o reverendo Hamilton, assumiu publicamente numa CPI transmitida nacionalmente que ele tinha mentido, que ele tinha feito uso de mentira na tentativa de realizar alguma coisa. Isso é uma bravata, é uma mentira. Então, na segunda vez em que ele faz uso, dizendo que ele tinha feito uma bravata, de que ele tinha usado uma mentira como estratégia de conseguir alguma coisa, o senador Omar Aziz, ele toma a palavra e de maneira um pouco alterada, e eu não tiro absolutamente nada do que ele disse. Eu acho que Omar Aziz ele foi correto no que ele falou. Ele diz o seguinte, eu abri aspas, e eu tive o trabalho de assistir esse trecho novamente para copiar a maneira como ele falou com o pastor. O Senhor é a única pessoa aqui de todos nós que tem uma missão de levar a palavra de Deus. Como o Senhor diz que é bravateiro, quer dizer, a partir de hoje, se Vossa Excelência não mudar o seu depoimento, isso vai afetar a sua credibilidade junto ao seu rebanho. Porque quem vai lhe ver agora vai dizer, não sei se ele está sendo bravateiro ou não. O Senhor está admitindo como pastor, como uma pessoa que pega e que salva almas com a sua pregação. E eu acho bonito esse tipo de trabalho que os pastores fazem, a gente apoia e aplaude. Mas Vossa Excelência está jogando fora toda a sua história, todo o seu trabalho com duas respostas que tira a sua credibilidade de falar qualquer coisa a partir de hoje. O Senhor é um pastor, uma pessoa que leva a palavra de Deus. As pessoas creem na sua palavra. O Senhor não pode chegar aqui na CPI como pastor. Essas pessoas passam. O governo passa, a sua missão não, mas ela pode se acabar hoje. O Senhor pode perder a sua credibilidade. Tem milhões de pessoas lhe vendo nesse momento, pastor. Faça um bem para o Senhor, faça um bem para quem lhe segue, para quem acredita na sua palavra. E a palavra de Deus não pode ser colocada por qualquer pessoa, muito menos por um bravateiro. Fecha aspas. Eu não posso discordar do que o Omar Aziz falou aqui. E quando eu fiquei chocado porque eu estava assistindo na hora. E quando ele falou aquilo, eu fiquei tão incomodado. E eu lembrei de 1 Crônicas, capítulo 21. Na hora me veio esse texto, em que Davi levanta um censo por causa do seu orgulho, da sua soberba, porque ele queria contar os seus exércitos, porque ele queria se fiar e confiar mais nos exércitos do que no Senhor. E isso pareceu mal aos olhos do Senhor, e Deus então manda um profeta, Gade, até Davi para lhe dar 3 opções. Olha, eu vou castigar vocês, agora eu vou lhe dar a chance de escolher qual o castigo que você quer. E ele diz o seguinte, você escolhe 3 anos de fome, 3 meses nas mãos dos seus adversários, ou 3 dias de espada do Senhor contra o povo, o que significa peste e o anjo do Senhor tirando a vida das pessoas. Davi escolheu de maneira muito sábia cair nas mãos do Senhor, porque de acordo com ele, as suas misericórdias são muito grandes.
E ele estava certo. O reverendo Hamilton caiu na mão dos adversários. Nem sempre Deus nos dá a escolha de que em quais mãos nós vamos cair. Quem é Omar Aziz? Omar Aziz é um homem acusado de pedofilia, cuja esposa e os irmãos foram presos suspeitos pelo desvio de 260 milhões de reais da saúde do Amazonas. Esse é o homem que repreendeu publicamente o pastor. Quando eu falo sobre pureza, é esse nível. Pastor Hamilton, reverendo Hamilton, devia chegar lá para dar aula, para falar sobre honestidade, sobre santidade, sobre compromisso, sobre o bom uso dos recursos públicos. Ele chegou ali para ser envergonhado por causa daquilo que ele tinha dito. E eu fiquei pensando, eu fiquei me colocando naquela situação. A vergonha, a humilhação de você estar perante um tribunal composto por pessoas ímpias e você ser julgado publicamente dessa maneira. Renan Calheiros, um homem que acumula processos de corrupção, e eles só não são julgados porque o STF faz vista grossa a todo esse tipo de situação. São esses homens que estão julgando aquele que deveria se colocar como homem de Deus. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu faria na situação desse homem? Que vergonha! Para um homem de Deus, um pregador da palavra, alguém que se apresenta como pastor, passar por uma situação, levar um sabão de um homem ímpio daquele. É sério, amados, como quando nós falamos da pureza da igreja. Ninguém levanta dedo para apontar pecado, adultério, mentira, corrupção de ímpio. Mas basta o crente falar uma vírgula fora daquilo que deve ser dito, que todos se levantam para acusá-lo. O que nós estamos falando é algo muito sério. A pureza cristã, ela precisa ser vivenciada na prática. Ela começa na igreja e se estende por toda a vida. Por isso, olha só o versículo 25, o apóstolo Paulo, ele introduz dizendo, por isso ele relaciona o assunto anterior, isso é, essa nova vida que nós ganhamos em Cristo, essa nova natureza, aquilo que ele operou em nós, somos transformados e por isso, por conta de Cristo em nós, a nossa vida na prática, no dia a dia, tem que ser diferente. Quantos homens de Deus não começaram bem quando se embrenharam na vida pública? Envergonharam, enlamearam o nome do Evangelho. Eu conheço um pastor que foi preso. Não foi preso por perseguição religiosa, foi preso porque era ladrão. Se imiscuiu, se envolveu na vida pública. E fez coisas erradas, se envolveu com corrupção. Por isso a Bíblia fala que em todo lugar o nome de Deus é blasfemado por vossa causa. Cristo em nós, a sua vida, a sua transformação, ela precisa operar uma diferença que seja vista pelas pessoas. E o apóstolo Paulo então cita 4 áreas de maneira a exemplificar o tipo de transformação que Cristo opera na vida do salvo. Ele vai falar sobre verdade, sobre não falar mentira, ele vai falar sobre ira, vai falar sobre trabalho e vai falar sobre palavras. Primeiro ele fala sobre a verdade, versículo 25. Deixem de falar mentira, aquele que mentia não minta mais. Deixem a mentira e que cada um fale a verdade com o seu próximo. Existem várias maneiras de nós contarmos uma mentira. Existe aquela maneira tradicional, que é você falar alguma coisa que não aconteceu ou falar o oposto daquilo que aconteceu. É a maneira tradicional, aquela mentira que nós mais conhecemos. Você fala algo que não aconteceu, é a bravata, ou então você fala o contrário daquilo que aconteceu. Isso é mentira, todos nós entendemos. Só que existem outras maneiras não tão óbvias de sermos mentirosos. Por exemplo, a meia-verdade.
Você contar uma meia-verdade, ou seja, você fala, mas não fala tudo. Você fala, mas exclui do seu relato aquilo que lhe compromete. Você conta apenas aquilo que te interessa. O que é isso? É mentira. Se não é toda a verdade, é uma mentira toda. Outra possibilidade de mentirmos é a omissão. Você não fala a verdade. Propositalmente você não fala aquilo que é verdadeiro. Omitir-se é também mentir. Quando você nega a verdade, quando você não declara a verdade, você está sendo mentiroso. Outro é a distorção. Quando você conta a verdade, mas você reinterpreta distorcendo o que aconteceu. Você diz, mas a maneira como você fala dá a entender uma outra coisa. E também a ocultação. Ocultação ocorre quando você conta uma verdade e no meio você embute uma mentira. Você está contando a verdade, mas lá no meio você coloca escondido uma mentira, para que a mentira passe com a verdade. A mentira, queridos, é aceita socialmente como algo indispensável para o bem das relações sociais. Nós aprendemos que na nossa sociedade é impossível viver sem mentir. Que temos que aprender que existem mentiras que são socialmente aceitas. O que a Bíblia nos ensina é que mentira é sempre mentira e Deus, ele sempre vai odiar a mentira. Isso é tão comum que nós fazemos uso da mentira a ponto de nós não nos incomodarmos mais com ela. E nem imaginarmos que Deus, por menor que tenha sido a nossa mentira, que ele não vai se incomodar. Então eu posso mentir e nenhum problema vai trazer Deus com isso. Nós preferimos ser adulados com a mentira a sermos feridos com a verdade. O que a Bíblia afirma sobre a mentira? Primeiro, João 8,44, todo mundo conhece. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então, sempre que você mente, painho está falando com você. Que painho? Satanás. A mentira não tem outro pai. O único pai da mentira, o único espírito por trás da compulsão da mentira, do ato de contar mentira ao diabo. Quando você está contando uma mentira, acredite, você está sendo nesse momento, está dando voz ao inimigo. Segundo, a mentira foi o engodo usado por Satanás contra Adão e Eva. Gênesis capítulo 3. Ah, mas Deus só disse isso porque se vocês comerem desse fruto, vocês serão como deuses. Isso é o quê? É mentira. A mentira foi a causa da morte de Ananias e Safira. Atos capítulo 5. Mentiram ao Espírito Santo. Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 17. Provérbios capítulo 12, versículo 22. Diz que Deus, ele odeia, abomina a mentira. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 8 a 11. Diz que a lei de Deus condena os mentirosos. Em Apocalipse 21, 8 diz que o destino dos mentirosos será o inferno. Será, queridos, que não fazemos uso desse recurso tão comum dentro da nossa sociedade para o bem das nossas relações, a mentira? E quando Paulo, então, ele está falando sobre deixem a mentira, que cada um fale a verdade, está vendo esse cada um? Ele está individualizando, cada pessoa deve tomar a atitude, a decisão de usar para com o seu próximo apenas a verdade. Por quê? Ele fala do indivíduo, agora ele fala porque nós somos membros do mesmo corpo, porque nós fazemos parte da mesma família. Você imagina, queridos, viver num ambiente onde há uma relação em que não existe confiança?
em que as pessoas mentem, em que as pessoas falseiam, em que elas não falam a verdade, em que elas são polidas, em que elas são educadas para enganar. Elas nos tratam bem, mas são falsas por trás. Queridos, isso é tão importante, é tão interessante, que a Bíblia fala que o nosso amor não pode ser fingido. Nós podemos mentir até amando. E a recomendação, a orientação da Escritura é que nas nossas relações, na nossa vida, nós precisamos ser pessoas completamente verdadeiras e honestas. Porque Jesus fala lá em Mateus, seja o teu sim, sim, e o teu não, não, e o que passar disso vem do maligno. Ali não está dizendo que crente não pode falar talvez, não é essa a interpretação do texto. O que Jesus quer dizer é que você deve ser uma pessoa tão honesta, tão verdadeira, que quando você falar o seu sim, é sim mesmo, não há quem duvide. E quando você falar não, é não mesmo. Você não é uma pessoa em que se coloque o caráter em dúvida. Mas, queridos, vamos ser sinceros. Muitas vezes vivemos num ambiente, até dentro de igreja, em que é difícil confiar nas pessoas. Maledicentes, gente falsa, invejosa, amargurada. O que é isso? É tudo fruto de uma vida de mentira. Por isso a primeira recomendação de uma vida trabalhada, tratada, curada, transformada por Jesus, pessoas que falem a verdade. Profundamente desafiador, amados. Claro que a gente poderia tratar esse tema da verdade de uma maneira um pouco mais aprofundada, que não teremos tempo aqui, mas, por exemplo, tem gente que confunde grosseria com verdade. A Bíblia diz, falando a verdade em amor. Então, se não está capacitado a falar a verdade em amor, aprenda a amar para falar a verdade. E tem gente que confunde verdade com patada, com coice. Não é. Não é só falar a verdade, a maneira como você fala a verdade, a intenção de você contar a verdade. Porque a mentira desgasta todo tipo de relação. Pensa aí um casamento construído com base em pessoas que não sabem contar a verdade, que não são verdadeiras, que não são honestas, maridos que mentem, esposas que falseiam, que dissimulam. Que futuro há para esse tipo de relação? Que futuro há para uma igreja cujas relações não são fundamentadas em pessoas que falam e vivem a verdade? Primeiro, vamos deixar a mentira e vamos ser verdadeiros. Vamos ser sinceros. Vamos falar a verdade. Segundo, olha que interessante. Primeiro, ele recomenda então que nós devemos falar a verdade. Segunda recomendação para pessoas transformadas pelo Evangelho de Jesus é a ira. Devemos nos irar. Não sou eu que estou dizendo. Versículo 26. Fiquem irados. Você já imaginou? A Bíblia recomenda que você tenha a ira no seu coração. Pastor, isso é um escândalo. Como pode-se dizer que um crente ele deve estar irado? Deve, meu amigo, sabe por quê? Porque Deus é um Deus que se ira também. E aqui nós precisamos então fazer a diferença entre esse tipo de ira. Existe aquela ira que é santa e a ira que é pecaminosa. A ira santa não é uma ira egoísta. Ela não vem porque o nosso orgulho foi ferido, ou então ficamos frustrados. A nossa ira é santa, deve ser santa, justa e boa. Existem coisas que devem provocar a nossa ira. A corrupção, o engano, o homicídio, a pedofilia, o aborto. Essas coisas devem provocar a ira no coração do povo de Deus, porque são coisas que provocam ira no coração de Deus. Devem provocar a nossa ira. Existe um problema no coração daquele crente que não se sente irado pelo pecado. Por isso o texto diz, tenham ira, fiquem irados, se revoltem,
contra as coisas erradas, contra o pecado, contra a desobediência à palavra. Tem a chateação, aborrecimento mesmo. Quando o nome do Senhor é blasfemado, quando a igreja é perseguida, quando não se pode mais proclamar o evangelho, fica irado. Quando o diabo faz mais uma vítima, quando uma família se destrói, quando uma criança entra para o mundo da prostituição, isso não incomoda mais a gente, isso não traz ira, não traz indignação. Olha, deixa eu lhe dar uma notícia, isso traz ira ao coração de Deus. Deus, ele fica irado, ele se consome pela sua santidade. E essa santidade, ela deixou de consumir o coração da igreja, porque a igreja ela está fazendo acordo com o pecado, com o mundanismo. Por isso não nos incomodamos mais. Por isso nós olhamos propaganda do Dia dos Pais com uma mulher trans. Então o padrão de ser pai agora é uma mulher que não quis ser mulher, que se acha que é homem. E isso não deve incomodar mais a igreja, porque nós devemos ser tolerantes com tudo. Deus não serei eu aquele tolerante com todas as coisas. A igreja está perdendo a capacidade de demonstrar uma ira que seja santa, que seja boa, que seja justa. Não é pelo fato de eu não concordar com o comportamento homossexual que eu vá tratá-los mal ou desrespeitá-los, não é isso. Mas eu preciso demonstrar a indignação contra um projeto de Satanás contra a vida de muitas pessoas. Quando eu fazia a faculdade, eu tinha um colega, um conhecido, que era pastor, curso de Ciências Sociais na UFRN. E com pouco tempo que eu saí da universidade, que eu me formei, eu soube que esse pastor se tornou homossexual e não vou dizer casou, se ajuntou com outro homem e criou uma igreja homossexual. Isso não traz indignação? O pecado dentro da igreja não traz indignação? Não é aquela indignação de ignorância, de tratar mal, mas é aquela visão de que o pecado ele prejudica o corpo, não é só a pessoa. E não é só indignação contra quem está lá fora, é contra quem está aqui dentro. O diabo ele ciranda não só o ímpio, o diabo ciranda o crente. Lembra de Pedro? Pedro, o diabo pediu para cirandar você. Você lembra de Jesus entrando no templo, no átrio dos gentios, o espaço que era voltado para a presença daqueles que não faziam parte do povo de Deus, mas que desejavam conhecer a Deus, e como foi transformado em lugar de venda, em mercado. Jesus chega, ele vê tudo aquilo, dá uma volta calada, ele passa a mão numa corda, faz um chicote e bota todo mundo para correr. Você acha que Jesus, qual o sentimento no coração de Jesus? Quando ele declara: a minha casa é uma casa de oração, mas vocês fizeram de covil de ladrões. É ira, indignação. Irem, tenham ira, não tenha passividade. Aquele sentimento de que a vida está levando, as coisas acontecem debaixo dos nossos narizes, os nossos filhos se envolvem com todo tipo de podridão, com todo tipo de miséria, de desgraça, e a gente fica, né? Calma, calma, você quer a sua alma, calma. E a gente precisa, como crente, profeta de Deus, homem e mulher de Deus, levantar a nossa voz e dizer: Deus, Ele não ama isso, Ele não gosta disso. Avisar da ira recorrente e próxima do Senhor, que há de descer do céu para consumir todos os ímpios. Essa deve ser a nossa indignação, não contra Deus. O que eu já vi de crente indignado contra Deus: mas Deus ele não deu o que eu pedi, Deus ele deu, Deus agora tirou, eu estou muito chateado com esse Deus. O cara não se indigna contra Satanás, mas consegue se indignar contra Deus. Amados, nós devemos nos irar.
Não é um bom sinal quando o crente perde a sua capacidade de indignação contra aquilo que é mal, especialmente contra aquilo que diz Deus ser mal e pecaminoso. Para tempos, queridos, em que nós vivemos, em que parece que não existe lei, que o direito é torcido, e aquilo que era bom agora é ruim, aquilo que era honesto agora é pecaminoso, em tempos em que se invertem as realidades, a igreja ela precisa continuar exercendo a sua capacidade de sentir ira. Nós precisamos manifestar a nossa indignação. Agora, existe a ira que é pecaminosa. Ele fala, irem-se, mas não pequem. Porque a ira, ela pode descambar para o pecado. Irar é um mandamento. Aí no versículo 26, fiquem irados, isso é uma expressão que no texto original grego é o imperativo. É uma ordem, é um mandamento. Se indignem, fiquem irados. Agora tenham cuidado para que a ira não conduza vocês para o pecado. Não façam vocês pecarem. Não devemos pecar. Porque a ira, ela pode surgir, ela pode se tornar pecaminosa, primeiro se surgir de motivações erradas. Você se ira porque o seu orgulho foi ferido. Você está no trânsito, o cara lhe deu uma trancada, você fica com raiva, falta pouco passar o carro por cima do outro. Esse tipo de ira é pecaminosa. Porque ela não é santa, não é justa, não é boa. Ela não tem fundamento no caráter de Deus, tem fundamento no seu orgulho. Então esse tipo de ira conduz ao pecado porque a motivação que levou você a estar irado é errada. E pode também começar com as motivações certas, mas descambar para a pecaminosidade. E como então Paulo ele diz que nós podemos pecar com a ira? Primeiro a ira nos levando a ter ações pecaminosas. Estamos irados e vamos então usar de maledicência, tratar mal, ser injusto, não perdoar. Quando isso acontece, aquela ira justa se torna pecado. Por isso ele fala, irem, mas não pequem. Ou então quando a ira fica tanto tempo em nosso coração que nós acabamos guardando sentimentos de rancor, raiva ou amargura. A gente vai alimentando aquela raiva, aquela ira, e aquilo vai então contaminando as fontes da vida que existem no nosso coração. É a ira pecaminosa, aquela ira podia ser até justa. Por exemplo, meu filho às vezes é uma das pessoas nesse mundo que tem uma capacidade de, com muita facilidade, me fazer ficar irado. Às vezes eu tenho toda a razão do mundo de ficar. Qual é o pai aqui que não concorda comigo? Que às vezes filho ele tem uma habilidade de tirar a gente do sério. Concorda comigo? Quem nunca? Hashtag quem nunca. Só que se essa ira, muitas vezes justificada pela desobediência dele, permanece no meu coração e se torna em amargura, em agressão, não é mais uma ira justa, é uma ira pecaminosa. 2 conselhos que Paulo dá. Primeiro, não se põe o sol sobre vossa ira, resolva logo. Não se pôr o sol é deixar virar o dia, a gente se ira, a gente chateia, não é isso? A gente briga até dentro de família, mas se no outro dia você permanece com essa ira é pecaminosa. Então a ira justa, santa e boa é uma ira passageira, ela não cria laço na nossa alma, ela não contamina a gente por dentro. E por outro lado, não deis lugar ao diabo. A ira é um campo fértil para o nosso inimigo. Vamos ser muito verdadeiros. Quantas assembleias não vimos manifestações claras de ira, cujo único vitorioso foi o próprio diabo? Sem justiça, sem ser boa, sem ser santa, só ira. E desse tipo de ira, em que não existe a palavra do Senhor, a santidade de Deus, o diabo ele encontra espaço para
agir na nossa vida e na igreja. Irem-se, mas não pequem. Segundo conselho para uma vida transformada, que só quem consegue apresentar isso é uma pessoa de fato transformada por Jesus. Terceiro, ele falou aqui sobre a verdade, falou sobre ira e agora ele vai falar sobre trabalho. E ele diz, versículo 28, aquele que roubava não roube mais. Eu acho que poucos aqui vão se identificar como ladrão. Alguma vez na vida roubaram alguma coisa, é muito difícil. Eu quando era jovem, adolescente, final da adolescência, entrando na juventude, eu tinha aqueles amigos que só fazem levar a gente para o mau caminho, mas a culpa não era deles não, porque eu gostava. A gente tem mania de botar a culpa sempre nos amigos, né? E olha, você sozinho, você tem coisa que você nunca faz, você só faz se tiver amigo que faça com você. Concorda comigo? E um dia, no bairro de um amigo meu, a gente estava bebendo muito, eu bebia muito quando era final da minha adolescência, então nós decidimos roubar, acabou a cerveja, a gente decidiu então roubar um bar que ficava fechado num campo de futebol perto da casa do nosso colega. A gente até conseguiu arrombar a porta, mas não tinha nada lá dentro. Então eu me identifico com esse... Gostei da risada aí, viu? Eu me identifico quando ele fala, deixem de roubar e passem a trabalhar. Mas quando nós falamos de roubo, nós não estamos nos referindo às coisas grandes. Eu não estou me referindo a quem rouba 260 milhões, 3 bilhões, 100 mil. Eu estou me referindo, e a Bíblia trata disso também como roubo, tirar pequenas coisas que não pertencem a você. Que seja um clipe, que seja um grampo, que seja uma xerox, que seja o tempo de trabalho que você deveria dar na empresa, mas você faz uso em outra atividade, isso também é furto. Desde o pequeno furto até o roubo mais ousado devem ser abandonados. Essa vida de viver tirando o que é dos outros não deve fazer parte da igreja do Senhor. Vamos, por isso que Paulo diz, o Senhor Jesus diz, contentem-se com o soldo que vocês têm, vivam bem com aquilo que vocês conseguem por intermédio do trabalho de vocês. Porque a vida cristã se caracteriza pela honestidade. O que eu mais vejo na minha vida, eu não vou falar onde, até para não ficar feio, mas aqueles 5 minutos finais do trabalho, eles serem roubados do patrão. Tipo, você tem direito a 15 minutos de descanso, mas você tira 30. O que é isso? É furto. Você está roubando alguma coisa que não lhe pertence. Aquele tempo, aqueles 15 minutos a mais, não são seus, são do seu empregador. Não roubem. A vida cristã se caracteriza pela honestidade. Até mesmo o trabalho, na visão de quem é transformado para Jesus, ele deve ser uma maneira de servir a Cristo. Colossenses, capítulo 3, versículos 22 a 23. E todos nós trabalhamos com um propósito só: sustentar a nossa vida, cuidar da nossa família. Não é verdade? Só que Paulo, ele acrescenta um propósito superior ao trabalho que nós realizamos, sem desprezar as nossas ambições, boas ambições de termos uma casa, um carro, de darmos um bom trabalho para alguém da nossa família, de darmos uma boa escola aos nossos filhos, um plano de saúde para a esposa, para filho. Além disso tudo, o texto diz para que você tenha com que ajudar as pessoas que passam necessidade. Você está percebendo como Paulo, ele sempre está falando da igreja? Ele fala do indivíduo, mas fala da igreja. Você mente porque você não mente, você fala a verdade, porque você é membro do mesmo corpo. Você trabalha para você ajudar a quem passa por necessidade. Vamos sonhar, queridos, com uma igreja abençoada nesse nível. Para ajudar os pobres, como a gente tem a linguagem do Novo Testamento, as viúvas, os órfãos, os missionários, a gente trabalha também para ajudar as pessoas que precisam
como ele diz, para que tenha o que repartir com o necessitado. Por que Deus dá tanto a tantas pessoas para que eles possam partilhar mais? A gente sabe que existe muito rico mesquinho. A Bíblia já diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas pobre, classe média, também pode ser mesquinho. O alvo comunitário do trabalho é ajudar quem precisa, que você tire um pouco daquilo que você tem para compartilhar com aqueles que não têm tanto. Esse é o trabalho. E por fim, ele vai falar sobre palavras, sobre aquilo que a gente fala. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Essa é uma outra área extremamente delicada na nossa vida e na igreja. Quem já não falou o que devia? Quem não falou e foi mal interpretado? Quem não falou alguma coisa errada? Quem não se manifestou no momento inadequado? Palavras são coisas muito delicadas. As nossas relações, elas se fundamentam naquilo que a gente fala. Essa questão da palavra é tão séria que a epístola de Tiago, no capítulo 3, tem todo um texto que fala sobre o poder da língua, sobre o que ela pode fazer de bom e o que ela pode fazer de mal. A língua é o mais poderoso instrumento de promover a comunhão, mas também de provocar uma guerra. A gente consegue abençoar a vida de alguém ou consegue destruir uma vida. Eu lembro uma vez eu estava vendo esses canais, né? E eu vou falar o nome do apresentador antes que eu esqueça, Brito Júnior. E o Brito Júnior é um cara desses conhecidos de televisão, nesses programas da semana de manhã, programa, né, light, você entrevista algumas pessoas. Ele estava entrevistando um casal já idoso, devia ter na faixa de 50 anos de casado, alguma coisa assim. Ele estava querendo saber qual o segredo de alguém ficar casado tanto tempo. E Brito Júnior fez aquela pergunta que ninguém pode fazer. Mas o Senhor, em algum momento, já traiu a sua esposa? Já pulou a cerca? E aquele homem, Senhor, ele teve a péssima ideia de, em cadeia nacional, falar a verdade. Ele disse, olha, eu fui caminhoneiro. E algumas vezes eu pulei a cerca, mas eu amo essa mulher. Sabe aquele momento que você vê que um casamento acabou em rede nacional? Então, a gente tem que tomar cuidado até com o momento que a gente fala. As nossas palavras, elas têm um poder incrível. E ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa expressão torpe, ela significa podre. É um peixe podre, uma fruta podre. Literalmente é isso. É aquilo que é inútil, que não tem valor, que não traz coisa boa, que só prejudica. Não é apenas palavrão, é toda palavra dita de maneira errada e na hora errada. Isso é palavra torpe, é aquilo que tem poder para destruir, mesmo que seja uma palavra verdadeira. Tipo, a mulher chega para você e pergunta, meu amor, eu estou gorda? Pense bem se é o momento de você responder essa simples pergunta. Tem coisas que a gente precisa esperar o momento certo de falar. A maneira correta, adequada, porque o objetivo da linguagem na igreja é que traga edificação. É ser bênção, não é ser falso, não é ser mentiroso, como nós vimos anteriormente, mas aquilo que a gente fale, por mais que seja uma palavra dura, verdadeira, que ela tenha o poder de edificar e construir algo na vida daquela pessoa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra ruim, imprópria, infrutífera, nenhuma palavra maléfica. A única palavra que nós devemos falar é aquilo que for bom para edificação. O que define a necessidade da palavra a ser dita é se ela produzirá edificação para aquelas pessoas.
Edificação não é bem-estar. Existem coisas que devem ser ditas, mas não produzem bem-estar. Tem coisa que a gente fala, leais são as feridas feitas pelo que ama. Tem coisa que a gente fala que fere, porque aquela pessoa naquele momento precisa ser ferida para receber a cura. Quem aqui já não recebeu uma palavra dura, mas que precisava ouvir? Aquela pessoa que com muito amor, não estou falando do ignorante, do tolo, do nécio, do insensível, eu estou falando daquela pessoa que ama você, talvez nem lhe conheça tanto, mas ela diga na sua cara alguma coisa que ninguém mais tem coragem de falar. Tipo, você em cadeia nacional chamar, você é um bravateiro. Não é todo mundo que vai falar isso para um pastor. Não é todo mundo que vai falar para, sabe aquele homem impoluto, aquela figura altiva, que fala mais alto do que todo mundo, e acha que ninguém nunca vai falar nada para ele. Essa pessoa precisa ouvir a verdade. E a gente precisa ter a maneira adequada de reportar às pessoas aquilo que elas fazem e as consequências dos seus atos. Chega aquela irmãzinha com aquela roupa, como diz, né? Antigamente era saia, virou mini saia, depois micro saia e agora é para que saia? Vem a irmãzinha com esse tipo de roupa e alguém com amor tem que chegar e dizer, irmã, essa roupa não é adequada para esse lugar. De falar a verdade para edificar, para salvar a vida daquela menina. Salvar a vida daquele homem, de madrugada recebendo mensagem de internet, não sei o que, da secretária do trabalho, e disse, meu irmão, não faça isso não, você não está percebendo o laço que está se criando. Quantas pessoas a gente não deixa naufragar na fé, porque a gente não tem coragem de falar a verdade? Quantas pessoas não se afastam do evangelho, porque a gente não dá os devidos alertas? Não chama atenção para as armadilhas que o diabo coloca na vida dessa pessoa. Meu irmão, você não está vendo que isso é um laço, isso é um buraco, você vai cair, cuidado se é coisa do diabo. É o uso da palavra, a gente se omite quando tem que falar e fala quando tem que se omitir. É a sabedoria do alto, é a expressão máxima da sabedoria divina, é você saber usar as palavras. Por isso que a Bíblia fala que aquele que domina a língua consegue dominar a si mesmo, o corpo todo. A nossa linguagem deve ser, segundo o que o apóstolo Paulo ensina aqui, primeiro, boa para edificação. Tem que trazer crescimento para as pessoas, dar oportunidade de elas crescerem. Quando eu comecei a pregar, lá pelo ano 93, 94, quando eu comecei o seminário, comecei a pregar, eu ouvi muita palavra contrária. Críticas, e todas elas construtivas. Não existe crítica destrutiva. Quem determina se aquilo vai construir ou destruir a sua vida é você. Não tem como ser criterioso. Isso eu não recebo, isso eu não recebo. Isso eu não leio, isso aqui eu leio. Se você não lê, é porque você já leu. Então, o que aquilo vai produzir na sua vida é você que vai definir. E as pessoas falavam comigo e de tudo aquilo que eu via eu procurava crescer. É o uso da linguagem o que é bom para edificação. Segundo, deve estar de acordo com a necessidade, com a circunstância. É o que o texto está dizendo. Tem palavra que a gente tem que esperar o momento certo para dizer. O marido chegou do trabalho cansado. Tem coisas que você não deve falar para ele naquela hora. Espera depois da janta, depois que ele toma um banho. Não é o momento adequado. A gente ontem foi fazer uma visita, a gente fez a reunião da diretoria na casa de irmã Ana, e a gente então sentando à mesa, comendo um dos bolos mais deliciosos que eu já comi na minha vida, que a irmã Ana fez, não sei o que é aquilo, meu Deus, que delícia, tomando um cafezinho, e uma irmã então, eu vou entregar o nome, irmã Micala começa a falar de dieta, irmã Micala e Lúcia, não dá, né? É aquela palavra dita fora da circunstância errada, viu, Micala? Fora da circunstância, não, Ingrid?
Tava bom o negócio. Estou brincando. Mas nós devemos nos preocupar com aquele momento que a palavra deva ser dita. Eu já vi tanta briga de casal, de pastorado, de liderança de igreja começar por conta de uma palavra colocada no momento errado. Eu vi um casamento quase terminar. Sabe, você começa a fazer um encontro, o casal parece apaixonado, aquela coisa linda, maravilhosa, e alguém coloca uma palavra que cria uma confusão, que eles saíram dali quase divorciados. Uma palavra dita no momento errado. E que transmita graça aos que ouvem, que as pessoas se sintam: que bom que eu estava ali para ouvir essa palavra. Eu me senti abençoado. Foi difícil, foi duro. Eu lembro, como crente, algumas palavras que eu ouvi, inclusive em pregação, me abalaram profundamente. Eu ouvi uma pregação uma vez em cima do Salmo 51, que eu jamais esqueci essa pregação. Eu estava sentado perto do pastor. Eu lembro até a posição em que eu estava. E eu jamais esqueci essa pregação. Foi uma das pregações mais difíceis que eu ouvi na minha vida, mas eu não esqueço. Mas graças a Deus que eu ouvi aquela palavra. Naquelas conversas em que alguém fala uma coisa que lhe edifica profundamente. Você sai abençoado. Meu Deus, que palavra difícil, mas como edificou a minha vida. Você chega perdido, todo enrolado, e alguém diz para você alguma coisa difícil de ser ouvida, mas você sai com a mente clara, com sabedoria. Meu Deus, é verdade, porque eu não pensei nisso antes. Isso é transmitir graça. As pessoas se sentirem abençoadas. Gente, eu quero fazer parte dessa igreja que Paulo está dizendo. Quem não quer? Que as pessoas não se firam com as palavras, e se nós nos ferirmos, usamos a palavra do pedido de perdão, ou da concessão do perdão para alguém. Concluindo, amados, a prática da pureza cristã, ela envolve a nossa vida, não apenas as nossas intenções. Elas saem da nossa teologia, da nossa doutrina, e elas tomam forma através da nossa existência. Porque nós devemos falar a verdade, devemos nos irar contra o pecado e a injustiça, mas sem pecar, devemos ajudar a quem precisa com o fruto do nosso trabalho e devemos abençoar os outros com as nossas palavras. É a vida transformada por Jesus. Não é viver em ciclo de oração. Se, meu irmão, você quer viver em ciclo de oração, viva. Mas que a palavra ela transforme você quando você sair dali. Eu soube de uma igreja, não vou citar a igreja, para a gente encerrar, né? E os crentes eles estavam construindo um lugar em que eles assim não precisariam de absolutamente padaria crente, supermercado crente, cinema crente, peixaria crente, açougue crente, mercado, só não tinha cervejaria crente, mas tudo de crente. Aí eu pensei, mas por que isso? Para quê? Se nós somos enviados para o mundo para fazer diferença, para o peixeiro que é incrédulo, para o padeiro que é ímpio, para o dono da farmácia que não conhece a Jesus, é para eles que nós devemos ir. Com a nossa vida transformada pelo Evangelho. Amém, queridos? Que maravilha, que bênção. Vamos curvar nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir ao Senhor que Ele nos abençoe e derrame graça sobre nós.